Bem-vinda, bem-vindo ao nosso Executive Cast da FIA Business School e Proinfo. Eu sou a professora Yara Yamamoto e hoje vamos conversar com o professor Márcio Kotz sobre compliance e governança em inteligência artificial, estratégias para inovar com responsabilidade. O professor Kotz é sócio da Kotz Advogado e COO da Get Global International. Além de advogado brasileiro, ele é também advogado europeu, especializado em inteligência artificial, IoT e proteção de dados. Convidado pelo Senado brasileiro como consultor para debater o projeto de lei de proteção de dados pessoais, autor do livro Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais comentada, da Thomson Reuters em 2018. Além de professor de Direito em Mídia, em programas de MBA e professor de Digital Law na Atlantic University, USA, atuando também como palestrante internacional. Especialista em Cyber Law pela Harvard Law School, USA, e membro do Harvard Faculty Club. Professor Kotz, é um prazer receber você no nosso Executive Cast. Imagina, eu que agradeço o convite de estar aqui falando um pouquinho sobre inteligência artificial. É um tema tão relevante, tão importante, e é um tema que as pessoas estão falando bastante. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de que se você poderia explicar um pouco mais para os nossos participantes, em algumas palavras, quais são os principais desafios que as organizações enfrentam ao implementar uma governança de inteligência artificial mais eficiente, especialmente em relação às questões de conformidade com as regulamentações de proteção de dados. Esse é um assunto muito interessante, né? Inteligência artificial é o assunto do momento, né? Se utiliza muito inteligência artificial, só que agora as organizações já entenderam que essas novas formas de se fazer coisas, de gerar coisas, de se prever coisas, têm também um certo risco. E dentro destes riscos que precisam ser identificados e mitigados, tem a necessidade de você desenvolver e implantar programas de governança. O desafio de se fazer isso são, na verdade, inúmeros, né? Tem o desafio do aculturamento, de entender, primeiro, a alta gestão da necessidade de se ter um programa de governança. Então, primeiro a gente precisa catequizar o mercado, de que não é só sair comprando e utilizando inteligência artificial, precisa se entender de que forma isso vai ser feito para poder mitigar risco jurídico, risco financeiro, risco reputacional. Então, o primeiro desafio é entender a necessidade. O segundo desafio é uma questão de priorização. A gente sabe que as organizações, né, têm outras prioridades na maioria das vezes, que é muito do aspecto financeiro, market share, e às vezes governança acaba ficando ali um pouquinho no segundo plano. Então a gente também tem que explicar o quanto que isso agrega valor, na verdade, protegendo os assets da empresa. Então é um outro desafio. E tem também aí os desafios mais técnicos, diríamos, né? Que é justamente entender qual é o equilíbrio que deve existir entre continuar inovando e buscar essa conformidade com a legislação. Então, às vezes, a gente tem uma tendência de ter um perfil de ser mais realista do que o rei e focar demais na questão da regulamentação e acabar perdendo o que a inovação tem para oferecer. Mas, por um outro lado, a gente também não pode sair inovando sem se preocupar com a questão de conformidade. Então, achar esse equilíbrio entre essas duas coisas passa a ser um desafio considerável. Você disse uma palavra que eu achei bastante interessante, catequização. Então, quando a gente entra numa empresa para fazer um processo de consultoria nesse tema, é importante ter um treinamento básico para que todos possam falar a mesma língua? Eu estou certa em afirmar isso? Sem dúvida nenhuma. Dentro da metodologia que a gente aplica, né, uma das primeiras atividades que nós exercemos e atuamos junto à organização é uma palestra de engajamento. Ela não é nenhuma palestra de conscientização, porque a gente explica o que é o projeto que a gente, né, vai desenvolver de governança, por que ele existe, quais são as fases, porque se você não faz assim, não traz a organização para te ajudar neste projeto, ele está fadado ao insucesso, né? Por dois motivos. Primeiro, que esse projeto ele se inicia
e tem um pilar muito forte, que é o do levantamento, né? Do assessment. Então a gente precisa levantar tudo o que é feito dentro da organização que envolve inteligência artificial. Então, se a gente não tiver o engajamento da organização para entender a necessidade de responder às nossas perguntas, de explicar com riqueza de detalhe o que se usa, por que se usa, a forma que se usa, né, a gente não consegue fazer esse levantamento. E o segundo motivo pelo qual a gente precisa desse engajamento é que não adianta a gente desenvolver uma governança se ela não for aplicada pela organização. Ela acaba sendo uma governança de papel ou no papel. Então você precisa viver essa nova forma que está sendo desenhada. Então ela é uma questão de mudança de cultura corporativa. E a gente sabe que você não muda a cultura corporativa de baixo para cima, é só de cima para baixo. É verdade, você tem razão. Agora, como que as empresas elas podem equilibrar a questão da inovação, inteligência artificial, com a necessidade de atender às normas de compliance, especialmente nesse cenário de constante atualização regulatória? O mais importante é você entender o que de fato e como a inteligência artificial funciona. Então, nós temos inúmeras organizações que estão comprando soluções de inteligência artificial, mas não têm a mínima noção de como funciona a ferramenta. E uma das requisições, uma das obrigações que, por exemplo, a regulamentação europeia exige, e a futura lei que vai regulamentar a inteligência artificial no país muito provavelmente também vai exigir, é a questão da transparência. Para que você possa cumprir com essa obrigação, você tem que entender e saber explicar como é que funciona aquela IA que você comprou. Se você souber como ela funciona, souber explicar como é que ela chega àqueles resultados, você, além de cumprir com a legislação, você pode ter segurança de continuar inovando porque você sabe como ela funciona. Então, a questão não é simplesmente comprar e se preocupar com o resultado final que a inteligência artificial traz, mas entender qual é o processo decisório daquela ferramenta que você comprou. Porque você vai ter obrigação legal de saber como ela funciona, e isso vai te dar a segurança para você continuar inovando, porque você sabe como de fato aquela inteligência artificial funciona e os riscos que ela traz você consegue mitigar. Então, a governança ela vai além de simplesmente adquirir e utilizar a inteligência artificial. Você tem que entender como é que ela funciona, ter transparência e com isso saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer com a inteligência artificial. Interessante. Então, nesse sentido, qual que é a figura, o papel do Caio e do DPO na criação de uma matriz de compliance robusta, assim, que aborde as questões éticas, como preconceito, discriminação em sistemas de inteligência artificial, esses vieses que podem advir? Onde que os caminhos desses dois papéis, eles se cruzam? Na verdade, a função, né, do gestor de governança de privacidade de dados e o do DPO, eles se encontram ou se até misturam em várias situações, né? Existe um estudo que foi feito pela maior associação de profissionais de privacidade de dados no mundo, que é o IAPP, e eles demonstram, né, o quanto convergente é a regulamentação de privacidade de dados com a regulamentação de inteligência artificial. Então, em muitas organizações, essa função de governança de IA, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de compliance, está ficando embaixo da área de privacidade de dados. E tanto é assim que até o governo federal brasileiro já entendeu dessa forma. O executivo brasileiro já determinou que a autoridade do governo estadual que vai fiscalizar as questões de governança e utilização de IA vai ser a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então são duas regulamentações, mas que acabam convergindo em vários aspectos, né? E obviamente a inteligência artificial acaba utilizando muito dado pessoal, então a função do DPO e na governança de inteligência artificial passa a ser extremamente relevante. Muitas pessoas ainda não sabem exatamente qual é a função do Caio e qual é a função do DPO. E dá um certo estranhamento quando você coloca essas questões. E aproveitando aqui, como que a questão dos direitos autorais, eles vão impactar
facilitar o desenvolvimento e a utilização dos sistemas de inteligência artificial? E quais as estratégias que as empresas podem adotar para mitigar esses riscos legais? Para mitigação de risco legal, certamente você tem várias ferramentas dentro de um programa de governança que podem ser aplicados, né? Desde relatório de risco, relatórios de impactos, né? E na parte de propriedade intelectual, a gente já está enfrentando várias dificuldades, porque dependendo do modelo de IA, ele pode estar utilizando uma obra, né, de propriedade intelectual ou outra, e obviamente que os autores destas obras podem questionar o porquê que a inteligência artificial está utilizando. Tem outros, são inúmeros os desafios, né? Então eu posso te citar, por exemplo, um exemplo aqui na minha área. Se a gente for pensar numa ferramenta de inteligência artificial que vai ser o assistente do advogado. Então, todo advogado ele bebe de 5 fontes, né? Lei, jurisprudência, doutrina, analogia e usos e costumes. A lei é pública, jurisprudência é pública. A analogia e usos e costumes é uma questão de lógica. Mas a doutrina são livros que foram escritos por juristas. Então, ela não é pública, ela tem direitos autorais. Então, se eu for criar essa ferramenta, que parece uma ferramenta que seria muito, muito útil, ela vai esbarrar em problemas de direitos autorais, porque uma das fontes que o advogado vai beber, e consequentemente esse assistente virtual, essa inteligência artificial deveria beber, ela tem direitos autorais. Então a gente teria que enfrentar as dificuldades de pegar as licenças, pagar os royalties, ou até tem teses de que, uma vez que eu fecho, por exemplo, um convênio com uma biblioteca de uma universidade, uma faculdade de direito, que adquiriu os livros de forma lícita, eu já não teria essa autorização de consultar os livros, como qualquer pessoa faz. Você vai até uma biblioteca e consulta o livro. Aí ela vai até a biblioteca e consulta o livro. É óbvio que são teses, né? Tem discussão para todos os lados, mas certamente a questão de propriedade intelectual, de direitos autorais, é um dos desafios, né, que o gestor do programa de governança de AD, que é a organização, vai ter que se preocupar. Fiquei sabendo que você já está num projeto como esse. E aí, como que fica essas questões? Pode nos contar um pouco mais? Então, são projetos, né, de inteligência artificial que estão caminhando. Existem muitos projetos que estão caminhando, e projetos grandes, e que às vezes o gestor do projeto esquece que tem a parte jurídica. O projeto caminha, daqui a pouco eu tenho um produto lindo, maravilhoso, mas que juridicamente não fica de pé. Então a gente já está tendo preocupações já logo de início, já implantando governança logo no início. Quando você é desenvolvedor, o nível de responsabilidade do ponto de vista de governança de IA, ele é muito maior do que aquele que adquire, do que aquele que utiliza. Você, como desenvolvedor, precisa se preocupar com inúmeras coisas durante o desenvolvimento do produto. Então, empresas que estão em desenvolvimento desenvolvendo inteligência artificial, precisam até mais deste profissional, desta assessoria de governança de inteligência artificial. Eu não percebo, por parte desses desenvolvedores, essa preocupação, porque eles acham que o céu é o limite. E, na verdade, pode qualquer coisa, desde que tenha segurança jurídica. Essa conscientização para desenvolvedores, como você está nas empresas, como que se dá isso? Uhum. O que a gente está fazendo aqui hoje é um pouquinho disso, né? É aquela catequização que eu falei para você. É trazer a mensagem de que hoje vivemos esse mundo de inteligência artificial, né? É o buzz do momento, é o que se fala, mas precisa ter estas preocupações porque os limites existem, né? E são limites jurídicos. Eles podem até não ter limite técnico, né? A viabilidade técnica existe, mas o que traz limites dentro de uma sociedade são as normas jurídicas. Então, óbvio que eu posso tecnicamente comprar um carro que chega a 300 km por hora, mas quem vai me dar o limite não é um limite técnico, ele chega a 300 km por hora. O meu limite é uma norma jurídica que vai, obviamente, colocar esse limite, e é o poder do Estado, né, o poder de coerção do Estado, de te forçar a seguir aquelas normas. O problema é que estamos construindo carros a 300 km por hora e não estão avisando que não pode correr até 300 km por hora. Então, quando você cria governança
você estabelece o como você vai dirigir esse carro e que você não vai chegar acima de 120 km por hora, que é o limite permitido, e se o fizer só dentro de certas situações e seguindo certos protocolos. Então, os desenvolvedores que estão desenvolvendo esses carros que chegam a 300 km por hora precisam entender, quando vender o carro, de que tem certas coisas, certos itens de segurança que precisam estar dentro, embutidos nesse carro que chega a 300 km por hora. Porque se você não colocar estes disclaimers, estas funcionalidades, ele é um carro que não vai poder ser comercializado. Inclusive, a lei prevê que tem certas inteligências artificiais que não vão poder ser comercializadas e não vão poder ser utilizadas por causa do grau de risco que ela traz. Então, a lei prevê, você pode desenvolver, você só não vai utilizar, você não vai poder vender. Gostei muito dessa sua analogia. Tenho certeza que os nossos espectadores também, porque ficou fácil de entender e fácil também da gente conscientizar que o céu é um limite, mas a gente precisa saber até onde isso pode ir. Você falou no começo da nossa conversa sobre a questão da transparência. E aí eu lhe pergunto, que medidas práticas as empresas devem implementar para garantir a transparência, a explicabilidade dos algoritmos de inteligência artificial e como isso afeta quem paga a conta, os stakeholders? Uhum. A sua pergunta ela é muito pertinente porque ela tem a ver com a regulamentação. A regulamentação ela exige a possibilidade de você explicar, de você ter essa transparência com relação à forma que funciona a inteligência artificial. E o fato é que eu vejo grandes empresas comprando ferramentas de grandes empresas e não estão exigindo essa transparência e explicabilidade que lá na frente vai ser cobrada delas, das empresas que compraram, né? Então a gente acaba orientando, né, os nossos clientes quando vão comprar uma solução de inteligência artificial, vão começar a utilizar, de que forma fazer essa aquisição, qual é a ferramenta que faz sentido. E aí vale também mais uma informação que não adianta você comprar uma inteligência artificial de uma grande multinacional, de uma big tech de renome, porque a inteligência artificial, por natureza, ela é uma ferramenta que gera risco. Então não é porque ela é uma ferramenta, eu comprei uma ferramenta ruim que me gerou risco, ou eu comprei de um fornecedor ruim, por isso vai me gerar risco. Você pode comprar um carro que chega a 300 km por hora da melhor marca, ele vai continuar gerando risco, porque ele gera risco por natureza, não é porque o fornecedor é ruim, não é porque a ferramenta é ruim, é porque a inteligência artificial ela tem risco, e ela tem risco pela própria definição do que é inteligência artificial. O que difere uma inteligência artificial de um sistema computacional tradicional é que o tradicional você programa, então você dá o comando A e você sabe que o resultado vai ser o B, porque ele vai seguir o caminho da programação. A inteligência artificial, você dá o comando A e o resultado pode ser B, C, D, F, porque o que faz ela ser uma inteligência artificial é o grau de autonomia que ela tem no resultado, no output que ela vai trazer para você. E se você não controla o output, tudo pode acontecer. Se tudo pode acontecer, existe risco. Então, não adianta eu comprar da empresa mais famosa, da multinacional, porque qualquer coisa que te vendam vai ter risco, porque isso é inerente à inteligência artificial. E como é que fica a questão do conselho de administração? Como que isso é trabalhado nos conselhos? Isso é um assunto relevante porque já é uma realidade em países com uma economia mais forte, como Estados Unidos, a responsabilização dos administradores quando eles negligenciam certos riscos. Então nós temos aí inúmeros profissionais que foram responsabilizados na pessoa física por negligenciar assuntos como, por exemplo, segurança da informação ou assuntos relacionados ao uso indevido de dados pessoais. É óbvio que a tendência é que a mesma negligência na questão de governança de IA, ela vai acabar caindo nesse tipo de responsabilização. No Brasil isso também já vem ocorrendo, já tem casos de vazamento de dados, principalmente de empresas de capital aberto, que o investidor acaba responsabilizando o administrador na pessoa física, que gerou todo o prejuízo financeiro para o investidor. Então, o administrador tem que começar a se preocupar, né, e não negligenciar assuntos de risco quanto ao uso de inteligência artificial.
preocupante e, ao mesmo tempo, então esse profissional ele precisa se atualizar. Porque se ele vai ser responsabilizado fisicamente, na pessoa física, por essas ações, o conselho deve ficar muito temerário com a adoção dessas novas tecnologias. E aí a gente fala adoção de novas tecnologias, inovação, essa tríade e segurança jurídica. Como é que fica isso na cabeça do conselho? Então, o conselho normalmente é formado, né, e eu tenho falado bastante para profissionais que são conselheiros profissionais, né, são profissionais extremamente qualificados, né, até você chegar ao ponto de ser conselheiro de uma organização, porque você já tem uma certa experiência. Então, são profissionais que entendem que essas novas tecnologias, elas agregam muito na parte operacional, na parte de ganho de eficiência, agrega muito na redução de custo, mas que, óbvio, como qualquer tecnologia, também traz risco. Como são profissionais experientes, eles entendem muito rápido a necessidade de ter governança para você controlar a tecnologia e não a tecnologia te controlar. O difícil não é a alta gestão quando tem acesso a esse tipo de conteúdo. O difícil é a gestão média que está ali no operacional, que tem que se preocupar com outros KPIs, trazer resultado às vezes financeiro, e aí essa parte de risco, essa parte de governança acaba ficando um pouco de lado. Então eu diria para você que é muito mais fácil a alta gestão entender do que a gestão média entender, ou às vezes entende, mas priorizar a mitigação de risco, a governança. Então, são comunicações distintas, eu diria. Um desafio e tanto para qualquer empresa. Bom, e agora a questão da natureza global das organizações. Operações de muitas empresas são assim. Então, como a governança de inteligência artificial, ela deve ser adaptada para lidar com essas diferentes jurisdições, requisitos legais? É aí que a Get Global entra? Exatamente. A Get Global, na verdade, ela tem esse nome muito mais por causa do slogan dela, né? O slogan é Data Privacy Nowadays is Global. Privacidade de dados hoje em dia é global. Assim como governança de inteligência artificial, ela é global porque as empresas, ou pelo menos grande parte das que têm uma participação efetiva, né, na economia global, são empresas internacionais com operações em diversas localidades. E a Get Global ela justamente ajuda você a desenvolver um programa de governança que atenda numa esfera global, né? Então nós temos, para citar exemplo de clientes aqui no Brasil, companhias aéreas que operam em vários países, nós temos grandes siderúrgicas que operam em diversos países. Então nós partimos de uma metodologia que nós desenvolvemos um programa internacional que seguem princípios que são inerentes a grande parte das legislações e depois desenvolvemos políticas locais que vão ser acopladas a essa política mais internacional, atendendo às necessidades de cada localidade, né? Então, fazemos isso com privacidade de dados, governança vai seguir da mesma forma. Quando nós desenvolvemos esse programa global, nós normalmente pegamos aquela legislação que tem um padrão que é mais adotado dentro dos países de operação da empresa, né? Então, se a gente pega como exemplo aqui, privacidade de dados, ou até mesmo inteligência artificial, atualmente, no mundo, a legislação mais restritiva é a europeia. Então, a gente segue o padrão europeu, né? E depois a gente lida com as especificidades de cada local dentro de políticas locais. Também buscando o equilíbrio quanto à inovação, né? Então, se o país ele é um pouco mais flexível, a gente acaba flexibilizando também para poder aproveitar as oportunidades de inovação, né? Não deixar na mesa ali a oportunidade de trazer dinheiro, de inovar, porque a gente subiu demais a barra de regras de compliance, né? Então a gente segue princípios internacionais, mas depois a gente regula isso localmente. Independente da região, a gente pode dizer que nós temos melhores práticas para a gente monitorar, para mitigar o risco da inteligência artificial e como que as empresas elas podem se assegurar da equidade dos seus processos automatizados pela inteligência artificial?
Então, processos automatizados, a gente precisa entender muito bem como é essa automatização, entender muito bem como é que a ferramenta trabalha, né? Precisa seguir um princípio da regulamentação, que é o princípio da possibilidade da intervenção humana. Imagina se tudo é automatizado e a gente não consegue, como eu brinco nas aulas que eu dou, né, puxar da tomadinha, tirar da tomada, né? Então, tecnicamente, quando você vai desenvolver a inteligência artificial, seguindo os regulamentos, seguindo essa regulamentação jurídica que está vindo para o Brasil, que já existe na Europa, você tem que ter a possibilidade da intervenção humana, mesmo com essa automação toda. Por isso que é interessante que quando você vai desenvolver, você tem que entender quais são esses requisitos legais, como este que eu estou citando da intervenção humana, porque senão você vai desenvolver algo que depois não vai passar ali na análise de procurement ou na análise de riscos jurídicos. Se você for comprar, a mesma coisa. Tem perguntas que você tem que fazer para o seu fornecedor, né? Eu consigo ter intervenção humana? Eu consigo... Por quê? Porque não adianta eu comprar uma ferramenta de um desenvolvedor que desenvolveu a melhor ferramenta para mim e que ela não está adequada à regulamentação. Logo ali na frente eu vou ter que trocar, porque ela não atende à lei, né? E isso é algo muito complicado para grandes organizações. E daqui a pouco eu estou dependente disso, daqui a pouco a minha operação depende daquela ferramenta. Então, por isso que a gente está aqui de novo, tentando catequizar. É importante quando você for adquirir, quando você for desenvolver, ou quando você for utilizar, saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer dentro daquilo que o sistema legal e também o uso ético permite e não permite, né? Aproveitando essa sua deixa, aí eu falo, puxa vida, então nós temos que ter dentro das nossas organizações uma colaboração muito estreita entre o departamento de TI, o jurídico, compliance. Como que para poder ter essa governança eficaz, quais são as principais barreiras dessa colaboração na sua perspectiva, na sua experiência, tudo que você vê? Quando você cria um programa de governança de IA, né, você vai ter as políticas. E as políticas elas passam por criar também alguns comitês que vão ajudar nessa discussão. Então, criar um comitê de IA, hoje grandes empresas estão criando os comitês de IA, mas o foco é sempre que inteligência artificial a gente vai comprar, aonde vai utilizar. Ela está muito mais focada em negócio. Mas você precisa também ter um comitê de governança de IA, que está relacionado mais a essas questões de compliance, questão de risco. Então, nesse comitê, às vezes no comitê de IA de negócio, está mais a área de inovação, a área de tecnologia, né? A área de novos negócios. Só que no outro comitê de IA, de governança de IA, tem que estar o compliance, tem que estar o jurídico, tem que estar a área de segurança de informação, tem que estar a privacidade de dados. TI vai ter que estar nos dois, não tem como. Por quê? Porque cada um tem um olhar distinto. Então nós criamos um comitê de governança e temos uma área de governança de IA que vai estar submetida também a esse conselho de governança. Cada um com uma funcionalidade ou um propósito distinto, né? Mas que é multidisciplinar. Então, quem vai reger como é que esse comitê trabalha, quais são as funções, é a política que vai ser desenvolvida, que faz parte de um programa maior de governança. No mínimo, um programa de governança precisa ter 3 políticas. Política de uso de IA, política de aquisição de IA, de compra, e política de desenvolvimento de IA. E aí, para isso, você vai ter que ter um sistema organizacional para fazer essa roda toda girar. Eu percebo também isso nas empresas, que elas têm os comitês de IA para sanar as suas dores. Nossa, essa ferramenta aqui é ótima, vai nos ajudar. Negócios. Então, esse teu olhar para a governança, para a segurança dos dados é fundamental e a gente está aqui para falar para esse nosso telespectador, você que está nos assistindo agora, que isso é muito importante, porque imagina que você, como você mesmo bem disse, eu escolho a IA da minha vida ou as ferramentas de IA da minha vida que vão solucionar todos os problemas e eu vejo... Esqueço dessa parte de segurança, esqueço de perguntar para o outro grupo se isso pode ou não, realmente vai acarretar, ao invés de produtividade, vai ser o contrário, prejuízo para as organizações. Certamente, a gente já está, né, dentro dos projetos que estamos participando, verificando algumas ferramentas que já vão trazer um certo grau de risco que a própria organização não quer assumir, mas que até então não estava vendo.
né? E eu acho que amador assume risco sem saber, sai fazendo. Profissional identifica o risco, toma ação, mitiga risco e assume o risco se aquilo valer a pena diante do tipo de benefício que se tem. Então, é importante você considerar na conversa, nessas inúmeras conversas que tem com relação à inteligência artificial, o risco que ela traz, né? E a necessidade de estabelecer programa de governança. É por isso que nós estamos aqui, né, Cotes? Porque quando a gente fala que uma empresa séria, uma empresa que não é amadora, que ela é uma empresa profissional e que preza os seus stakeholders, ela tem que contratar a FIA Business School, a Cotes Advogados, a Get Global, porque nós temos uma parceria incrível aqui para poder fazer todo o processo de estruturação, de governança, de inteligência artificial e de segurança de dados de qualquer tipo de organização, pública ou privada. Mas vamos, infelizmente, caminhando para o nosso encerramento. E eu queria saber, Cotes, de você, como é que as empresas podem preparar, principalmente a sua liderança, para navegar nesses complexos dilemas éticos e de governança que surgem e a rápida evolução da inteligência artificial, que cada mês, gente, muda tudo. É uma loucura isso. Para garantir que as decisões se alinhem à questão da inovação e também da responsabilidade. Qual seria a sua principal mensagem que você pode deixar para todos os participantes que nos assistem agora? Eu acho que são 3 coisas, aqui são 3 sugestões, né? A primeira é buscar informação, né? Aqui já estamos começando, né, a tratar do assunto, mas entender melhor como é que funciona um programa de governança, o que de fato isso pode agregar para a informação, para a organização, melhorar a parte de governança corporativa, até melhorar a imagem da organização perante o mercado. Então, buscar informação, acho que este é um ponto fundamental para se entender o que deveria ser feito. Segundo ponto é desenvolver um programa de governança, né? E aí do ponto de vista de projeto mesmo, começo, meio e fim, agora temos um programa de governança de IA. Mas isso não basta. Tem a última parte, que é você tocar um programa de governança de inteligência artificial. Não adianta a gente construir um programa de governança e você não fazer a manutenção. Por quê? Porque a gente vai avaliar as ferramentas que você está usando agora, a forma que você está utilizando agora, o que você está desenvolvendo agora. Mas a inteligência artificial é algo que veio e não vai embora. Então, depois que a gente terminou o projeto, no ano que vem você vai ter acesso a uma nova tecnologia, você vai ter uma nova forma de utilizar, você vai querer desenvolver coisas novas. Se você não seguir o que está no programa, tudo aquilo que foi feito é como se fosse um organismo vivo, ele vai morrer. Então, também saber que não é um projeto, na melhor acepção e concepção da definição de MIT, de PMI, começo, meio e fim, né? Ele passa a ser processo. Então, você também precisa de profissionais que vão tocar esses processos internos de governança depois que o programa foi criado. Então, o recado final vai precisar ter um custo lá, porque isso acaba sendo processo, isso acaba sendo back-office, acaba sendo parte do dia a dia da organização. Bom, ainda bem que tem jeito, porque se a gente pensasse, puxa vida, como é que eu vou fazer? Mas não, tem aqui a FIA Business School, Proinfo, Cotes Advogados, a Get Global International para ajudar a vocês a implementarem tudo isso que o professor Cotes falou brilhantemente aqui conosco. Professor Cotes, muito obrigada pela sua participação, pela sua parceria de sempre. Nós vamos tocar o seu projeto de vocês juntos e agradeço a toda a audiência, agradeço a todo mundo que olhou para esse tema e falou, puxa vida, isso é importante para a minha organização, isso é importante para a subsistência da minha organização. Muito obrigada a todos.